Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Lucas Menezes, aqui na companhia do meu amigo Dr. Felipe Brilhante. Nós estamos preparando hoje, vamos começar agora, na verdade, já o seu EcoCast, o podcast da implantodontia. Estamos no nosso 6º episódio e esse episódio é um episódio especial que nós vamos falar sobre implantação em área estética, né? Escolhemos aqui num debate, vamos falar sobre implantação imediata, né? Situação onde o paciente chega no consultório com uma fratura radicular, aquele paciente sofreu um trauma. E trouxemos para esse debate hoje o nosso amigo aqui, Dr. Lucas Moura, que eu não preciso nem de grandes apresentações, o cara é especialista, mestre, doutor, pós-doutor da NASA na periimplantodontia. Essa fera está aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês, com amigos, né? A gente já estava conversando desde antes, né? E muito obrigado. Vamos conversar agora. Muito bom, a gente tem aqui o Lucas Moura. Estava nos nossos planejamentos desde o início, né? E conseguimos, graças a Deus, afinar a agenda, né? Quem diria que a gente chegaria no 6º episódio, né? No final da primeira temporada, com aquele gostinho de quero mais, né? Para a segunda, chamando para a Sem segunda spoiler, temporada. sem spoiler. Tá certo. Então vamos começar então falando aqui um pouco de pério, de implante, né? O que o Lucas vai mostrar pra gente, já tô ansioso. Qual seria a nossa primeira pergunta, Lucas, para ele? Eu acho que vamos simular um caso, né? Sim. Eu acho que essa é uma grande questão para quem está iniciando, condutas, o que embasa biologicamente essas condutas. Então vamos falar disso. Falando daquele paciente, que é o paciente que chega no consultório, sofreu um trauma, ainda não tem lesão, é um trauma recente, mas é um paciente que já tem aquela fratura radicular de fato e que a gente não tem como salvar esse elemento. Essa é a melhor situação, né? A menos pior, porque o grande problema é quando o paciente fratura e um dente, por exemplo, que tem pino, canal tratado, né? Ele fratura e aquela lesão vai progredindo e vai formando uma reabsorção óssea, uma lesão periapical. Então isso começa a ser mais complicado. Mas aquela situação, como você descreveu, Lucas, o paciente recém fraturou, sofreu um trauma, né, no esporte, andando de skate, viu, Brilhante? Usar protetor bucal, né? Por favor. Então, assim, você é o mais tranquilo, né? O que a gente tem que ter cuidado? É na exodontia desse elemento, tá? Para a gente danificar o mínimo possível os tecidos, né, periodontais. Quando eu falo tecidos periodontais, não é só gengiva, né? É o osso alveolar, né, que está lá. Tentar tirar esse dente, seja o fragmento, como é que está esse fragmento, né? Às vezes o dente fratura em chanfro, né? Às vezes ele parte no meio, né? E às vezes ele fratura a coroa até um terço médio e aí você tem só aquela raiz lá dentro do alvéolo, e aí, como é que tira? Né? Vem essa grande pergunta. Então a gente tem que pensar como é a situação, né? Você teve uma fratura longitudinal, uma fratura transversal, uma fratura oblíqua, né? A fratura longitudinal, se ela for completa, você vai tirar fragmento por fragmento. Agora, se ela é oblíqua, você vai tirar o fragmento mais coronal e depois você vai estudar como é que está aquela situação do fragmento que está preso, né, ainda no alvéolo. E muitas das vezes você vai fazer a odontosecção, né? Por que a odontosecção no dente uniradicular? Né? Justamente para você criar espaço para deslocar aquele fragmento radicular sem expandir demais o alvéolo. Então, existem várias técnicas, né? Tem gente que você pode colocar aquele extrator intrarradicular, você pode usar o periótomo, né? Agora, em que região usar o periótomo? Né? Nunca na vestibular. Nunca. Né? Você vai usar o periótomo na palatina, que você tem um volume ósseo maior. Pode ir um pouquinho para mesial, para as proximais, mas não se prolongar, né, em região vestibular
com risco de você fraturar aquela tábua óssea. Agora, lógico, né, a gente só vai fazer isso depois de um exame de imagem, da avaliação de exame de imagem. Não tem como o paciente chegar, dente fraturado e ir tirando, porque você não sabe nem como é que está a espessura. Né? E uma dica assim que é importantíssimo é quando você solicitar a tomografia, né, pedir com afastamento de tecidos moles. Porque você vai conseguir ver tanto a tábua óssea vestibular quanto a espessura de mucosa. Isso aí vai ser muito importante para quando a gente for fazer a provisionalização daquele nosso implante. Tá? E aí, o que mais? É interessante falar disso, então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Uhum. Vai também muito, às vezes, do gosto de cada profissional, mas tu tem uma regra de quando tu vai fazer preservação alveolar, ou quando tu parte para extração com implante imediato, em que caso tu vai fazer provisório, ou provisório fixo, né? Uhum. Sobre implante. Conta um pouquinho aqui da tua... Você, por exemplo, se você tem a estrutura do alvéolo toda preservada, né, você conseguiu fazer uma extração minimamente invasiva, manteve toda aquela arquitetura alveolar, né, você pode ir para o implante imediato, né, seguido da enxertia de tecido mole também, e uma provisionalização imediata sobre implantes, se você conseguir um travamento adequado. Se você não conseguiu aquele travamento adequado do implante, fecha tudo, né? E vai fazer uma prótese adesiva, tá? Evite removível, porque a removível vai ficar batendo, né? O paciente vai mastigar, vai bater na área cicatrizante, que está em cicatrização, né? Então você pode vir a perder volume. Mas, assim, evitar ao máximo rebater retalho, né? Tudo incisão sulcular, tá? E usar, usar os instrumentos de tonelização na vestibular para você colocar um enxerto na vestibular, tá? Para evitar o máximo possível modificar aquela arquitetura que tem periodontal, que agora vai ser periimplantar, né? Mucosa, aquele tecido interproximal que antes era papila, agora com o implante não vai ser mais papila, né? Vai ser uma mucosa periimplantar que você vai condicionar, tá? Aí, outra situação, quando eu não vou fazer um implante imediato. Quando você tem uma destruição, um implante já vem, o dente já vem fraturado, né? Há muito tempo, já teve uma lesão periapical, já perdeu toda a parede vestibular, você tem um remanescente ósseo ruim e você tem um sinal de infecção aguda, né? Um abscesso, fistulando ou não, né? Então, isso aí, existem relatos na literatura de que você tira, você coloca um implante, faz uma limpeza, mas é meio arriscado, né? A gente estava conversando antes, até que ponto a gente vai nessas tentativas, né? E o risco de você falhar, né? E aí, o que você faz? Se você falha, você perde mais tecido, né? Então, se você tem uma destruição da parede vestibular muito grande, se você tem uma lesão periodontal, né, ou periapical aguda, não aconselho fazer a implantação imediata. O que faz? A implantação precoce. O que é isso? Ela é muito interessante para essa situação, né? Uma preservação ali só de tecido mole, né? Uhum. O Buser coloca um cone de colágeno, né? Isso. Você tem, mas assim, só o cone de colágeno é interessante quando você tem parede vestibular. Sim. Né? Quando você perdeu aquela arquitetura, você só vai ter parede proximal e palatina, né? É interessante você fazer uma reconstrução daquele alvéolo, né? Uma preservação alveolar. Tem um trabalho do Buser, se eu não me engano, de 2017, que ele fala, né? Qual a melhor situação para cada implante, né? Imediato, precoce ou tardio, né? Qual é a diferença disso? Né? O imediato, lógico, tirou, colocou o implante. Né? Que é nessa situação ótima que a gente falou. Todas as paredes preservadas, tecido, arquitetura periodontal, né, de contorno marginal preservado, legal. Né? E aí você vai para o precoce, quando você já tem uma lesão. Você tem uma área, você tem onde implantar o osso, né, o implante, perdão, né, travar o seu implante em osso nativo. Né, você vai precisar apenas reconstruir a vestibular,
né? Mas você tem uma lesão aguda. Então, aí você vai tirar esse implante, vai colocar um tecido duro, pode ou não fazer o tecido conjuntivo nesse momento, né? O interessante é o tecido conjuntivo quando você for fazer a provisionalização. E 1 ou 2 meses depois você faz a inserção do implante. E o implante tardio é aquele implante que você vai esperar. Você teve uma destruição, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, teve destruição alveolar, dento alveolar, e aí você vai ter que reconstruir, né? Então você vai ter que esperar 4, 6, 7 meses, ou seja, você vai estar trabalhando num rebordo redento. Cicatrizado, né? Cicatrizado, é diferente, né? Então, mas mesmo nessa situação, se você foi o dentista que atendeu esse paciente que sofreu um trauma grande, com perda, né, tanto de tecido dentário quanto do tecido alveolar, né, é importantíssimo você fazer a reconstrução. Nunca deixar, né, um alvéolo, principalmente a natureza seguir o fluxo. A natureza segue o fluxo em dente posterior até, né? Mas anterior, a parede vestibular vai embora rápido. A área estética tem que ter muito cuidado, né? E você vai fazendo tudo isso ainda fica faltando, exatamente, né? Você mesmo fazendo todo cuidado vai ter uma diferença, né? A gente até estava assistindo lá na semana passada né? a perda da papila distal. Quando você perde um dente, um 11, a perda da papila distal. E eu tenho um caso desse que eu fiz junto com o Dr. Rodrigo Moreira, que a paciente teve uma fratura, né? Fiz a exodontia, fiz o implante, fiz os enxertos, tudo certinho. E aí a papila distal foi descendo. Não é difícil, né? É. Formação de papila ao redor de implante é difícil, mas entre implante e dente é mais complicado ainda, né? Sim. E existem as técnicas para você formar papila, mas são técnicas muito sensíveis, depende muito da habilidade do operador e que o paciente às vezes tem que ficar numa condição que às vezes um trauma escovando pode causar a perda daquele tecido que a gente está querendo cultivar, né? Sim. Então é uma situação bem difícil para conseguir. Às vezes um provisório já aconteceu comigo de ter um condicionamento todo bonitinho, cara, errei no polimento do provisório, aí o paciente evoluiu com uma infecçãozinha ali, perdeu. Teve uma pequena inflamação naquela região, já era. Então Tudo é uma área muito sensível, né? E também outra coisa, né? Cirurgia, por exemplo, hoje em área estética, eu só faço cirurgia guiada. Né? Interessante. Eu já fui muito na mão, olhando, né? Tenho muito tempo, assim, já faço implantes há mais de 10 anos, né? Mas em área estética, para você ter certeza que o seu implante vai ficar no eixo certinho, na posição certa, eu vou para guiada. Quando falas guiado, digitalmente guiado. Digitalmente guiada, né? Para eu ter certeza. Mas, por exemplo, eu opero no hospital, né? No hospital a gente não consegue fazer a guiada. Então, vai com cuidado, o máximo possível. Mas um enceramento, uma plaquinha de acetato também é guiado, só não é digitalmente guiada, né? Já ajuda muito. O guiado dá uma previsibilidade muito grande pra gente, né? Sim. Mas a gente sempre vê um assunto recorrente aqui nos nossos episódios, né? Da parte do fluxo digital, né? Uhum. Mas que a gente não pode esquecer também o raiz, né? Porque tem também... Tu já tá fazendo guiada há bastante tempo, então tu já tem a sensibilidade, às vezes, de entender, porque alguma vez ou outra, talvez o guia não fique 100% lá, né? Então, uma adaptação inadequada do guia. Saber reconhecer, escaneamento, né? de baixa qualidade, por exemplo, interfere nesse Até posicionamento. A impressão do guia, né, falha. Eu já tive falhas, né, mesmo com cirurgia guiada. Né, Sim. E aí acontece, você tem que... É passível, não adianta confiar 100% numa técnica, você tem que te dar um pouquinho mais de segurança. Né? E existem também situações, por exemplo, eu trabalho muito com osteodensificação. Então, agora que a empresa raiz, né, da osteodensificação lançou o kit de guiada dela. Mas, então, como é que faria? Eu fazia gambiarra.
a lança e depois ia para o livre, né? Sim. Só a lança guiada para saber. Saber a inserção Exato. correta, né? E aí ia para... É interessante falar isso de ossidensificação, porque veio mudar muito a nossa forma Sim. de implantar, né? Uhum. E hoje talvez... Se você parar todos para os pensar, casos, né, talvez. muitos sistemas hoje, de certa forma, usam esses usam, princípios Princípios de... para guiar a sua sequência de fresagem, porque tu vê que ele já Sim. não tem tantas fresas, são Aham. fresas que mais compactam do que Do que cortam. Ainda cortam, mas muito menos do que cortavam 10 anos atrás, né? Aquele sistema que tu tinha 30 fresas para botar um implante 4.1 e tal. Aham. Hoje em dia são 2 fresas, acabou. Simplificam. Né? Isso tem a ver um pouquinho com esses conceitos. Não estou dizendo que é uma ossidensificação, mas esse conceito está enraizado hoje na implantodontia de uma forma muito É a presente, tendência, né? Tá seguindo para essa linha aí, né? E Lançaram- mudou muito a nossa forma, né, de fazer. Lançaram no Brasil agora já até um kit de ossidensificação para zigoma. Foi mesmo? Lançaram aqui agora. Não Aí vejo grande necessidade, mas Porque o osso zigomático, né? Mas aí tu pega às vezes um osso um pouco um mais paciente mais idoso, mais difícil, né? Talvez. Eu também, quando começou a ossidensificação, não via explicação para usar. E aí eu comecei a usar, né? Sim. Aí hoje eu vejo que. Quantos seios que não precisava ter levantado? Pois aberto, né? Então. E aí que a gente começa a ver, de repente, uma vida, um caminho. Não consegue mais enxergar um caminho sem ossidensificação, né? A gente quer fazer por para quase exemplo, tudo, né? Tem muitos casos lá no curso, né, que eu coordeno lá na Finama, tem muitos casos de pacientes que vêm já com muitos anos, perderam o dente anterior e aí tá só aquele rebordo bem fininho. E aí, o que fazer? Né? Então, a ossidensificação ajuda muito, porque você consegue transformar um rebordo que tem 2 milímetros colocar um implante de 4. sim, Porque você consegue partir para expandir. reconstrução. E aí isso facilita por quê? Porque você começa a restabelecer aquele tecido perdido, não necessariamente só com osso, com biomaterial, com osso autógeno, mas você consegue trabalhar com tecido mole. Né? Então, a gente consegue condicionar mais a mucosa, às vezes, do que sem tanta necessidade de trabalhar com biomaterial ósseo. Né? Aí vem a questão, né? O que é mais fácil? Para quem está começando, trabalhar com tecido mole ou trabalhar com enxerto ósseo ou biomaterial? Biomaterial. Osso, em geral, é mais fácil. Tecido mole é mais difícil. Pois é, nem sempre. A gente estava discutindo. E a qualidade daquele osso que a gente colocou o implante? Uhum. Será que só o biomaterial? Biomaterial é super fácil, né? Hidrator, né? Ou você já trabalha aqueles com hidrator, mistura com o PRF, né? Com concentrado sanguíneo. Ou você trabalha com aqueles biomateriais que já vêm com colágeno, né? Com uma porcentagem de colágeno, que você só molda, né? Agora, se o osso é um osso muito pobre, né? Aí você vai ter que trabalhar com enxerto autógeno. Então, aí o que é mais fácil? Um conjuntivo ou um autógeno? Em área anterior, por exemplo, se é uma área mais restrita, um lateral, eu posso tirar um enxerto do tuber, que é muito mais fácil, né? Até mais, eu diria assim, mais seguro para quem está começando, quem tem receio, né? Hoje, por exemplo, eu converso muito com os pacientes, a gente fala, eu vou tirar enxerto do céu da boca, né? Vai doer. Eu falei, não dói, cirurgia periodontal não dói. Pode incomodar a quantidade de nó que vai ter do fio de sutura, mas dor não tem, né? A última intercorrência que eu tive, assim, de paciente em cirurgia periodontal foi uma paciente que ela não sabia e descobriu, graças à cirurgia, que ela tinha uma síndrome de von Willebrand. E ela teve uma baita de uma hemorragia, né? Então, aí ela descobriu só por causa, depois que eu já tinha suado muito, né? 3 horas lá contendo a hemorragia da paciente, foi que ela foi fazer o exame e foi descobrir isso. Fora isso, é muito difícil ter. Você vai, lógico, dar umas recomendações para o paciente, que são as mesmas que se você fosse tirar um enxerto autógeno do paciente, né? Um enxerto de osso autógeno. Então, assim, não é porque eu sou pério, mas eu acho muito mais fácil trabalhar com tecido mole do que com tecido ósseo. Tá? Curioso, eu acho o contrário. Por exemplo, hoje a gente tem muitos meios de... eu não tenho habilidade de tirar
é usar a técnica de remoção de enxerto do palato por envelope, que vai ficar só uma incisão, tá? Sim. Então, pode remover ele livre. Você até consegue um volume maior. E aí, o palato vai ficar aberto? Né? Antigamente, o que a gente aprendeu na graduação era fazer aquela placa, né, Acetato. de acetato. Pô, dá um trabalho danado. Hoje você pode usar, tem resinas compostas para aquilo. Você Sim. você tem concentrado sanguíneo também que você vai colocar 5, 7 dias, o palato está cicatrizado. Você remove a sutura, Tem zerado. aquele também, eu esqueci o nome agora, que é o tipo um band-aid, não é band-aid, Tem. Mucoaid. É Mucoaid. Mucoaid. É, Então você tem. tem hoje muitas opções, né? Exato. Então, assim, se você não tem tanta experiência assim com manipulação de tecido, faz um gengival livre. Ah, qual é o cuidado que tem que ter no palato? Pede para o paciente abrir bem a boca. Você vai ver que lá, bem no teto do palato, né, você vai ver uma linha mais escura que é a artéria. Você vai passar longe. Agora, onde é que eu vou ter limitação dessa de tecido? É um paciente que é desdentado posterior, que ele já vai ter uma reabsorção, e aí você vai ter uma altura de rebordo alveolar do palato, né, reduzida. Mas aí, geralmente, esses casos você vai ter que ir para o tuber. Mas não é o caso que você vai fazer um implante em anterior, se ele perdeu todos os posteriores. Uhum. Né? É, mas ó, eu vim só para fazer a parte da comédia aqui no podcast, então eu vou contar. O Lucas fala assim, eu acho difícil fazer enxerto, né? De conjuntivo, vamos dizer assim. A gente estava num congresso, né? E aí não lembro quem era o professor, e falou assim, quem faz enxerto de conjuntivo, né? Aí o Lucas disse assim, eu sei fazer, mas eu tenho vergonha, porque era para levantar a mão, né? Ele não queria levantar. Tava cheio de buco lá, né? Então ele não queria se queimar, né? Mas acho que hoje a implantodontia trouxe essa necessidade da pério, né? Deu uma valorizada na pério, E né? como? Sim. E a gente vê que eu costumo falar que a gengiva, ou né, o tecido peri-implantar, né? É a moldura da arte, né? Então não adianta tu ter o melhor implante, melhor cerâmica, a gengiva tá ruim lá. Vai ficar Exatamente. feio o trabalho, né? E a gente vê isso hoje, né? Então, se a pessoa não procura o lado de manipulação de tecido mole, fica devendo alguma coisa lá, né? O próprio paciente percebe. Exatamente. O paciente hoje, ele é mais exigente, É. né? Assim, quando eu sempre conto essa história, né, na faculdade, no curso, que assim, quando eu decidi fazer periodontia, né, foi o boom dos implantes. Aí todo mundo falou, você vai fazer pério, né? Vai ficar raspando, vai ficar cuidando de ser lixeiro de boca, né? Faxineiro de boca. Eu falei, não, eu sempre tinha ver essa visão da manipulação de tecido mole, só que não era uma época disso. Sim. E era a época da grande expansão do desenvolvimento de novos materiais cerâmicos, né, para prótese, novos implantes na implantodontia, né, novas técnicas de enxertia, de obtenção de enxertos ósseos em bloco, né, pela buco. E a pério estava lá na dela. Né? E eu vivi a transição, né, primeiro para a manipulação de tecidos moles em periodontais, e depois a necessidade da manipulação de tecido mole, do cuidado dos tecidos moles peri-implantares. Né? E aí eu fui vendo, poxa, todo o curso, antes dos cursos de implantodontia, eram quem fazia parte? Bucos. Bucomaxilos, né? Por quê? Porque eu vou tirar enxerto do ramo, enxerto do mento, né? Lá na Unicamp, o pessoal fazia enxerto da calota craniana, aí eu não podia passar, que olha aí essa calota doida. Aí eu falei assim, pô, já quero tirar enxerto da minha... esse doador, olha só, não tem nem que raspar a cabeça. Aí eu, pô... Boa. Então, assim, só que aí as coisas foram se refinando, né? Então você vai... E eu digo assim, trabalhar com tecido mole não é difícil, é delicado, né? Você respeitando a biologia do tecido, né? Você respeitando as incisões, tendo cuidado, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com tunelizadores, né? Com microlâminas. Por quê? Posso fazer uma incisão sulcular com uma lâmina 15C? Depende, qual lâmina 15C?
Aquela de 1,50 que parece um teçado, né? Ou aquela mais delicadinha, tá? Será que só a lâmina 15C vai me dar um resultado? Eu tenho que pensar depois, né? Um bom resultado, eu vou conseguir soltar meu tecido de forma sem lesionar aquela margem dele que tem que ser cuidada com o máximo de carinho, né? Então, é isso, é cuidado. Você tendo um cuidado, você tendo delicadeza, e que isso todo dentista tem, né? Uma coordenação fina, né? Que a gente, por mais que todo dentista tem, porque desenvolve ao longo da faculdade. Então é possível, qualquer um pode trabalhar, né? Manipular tecido mole, tá? Só precisa entender a biologia, né? Então, você entendendo, eu quero por exemplo, eu tenho medo de trabalhar com enxerto do palato, tá? Vou trabalhar do tuber. Só que eu tenho que entender que o tuber ele é um tecido mais gorduroso. E aí ele vai ter uma contração maior. Então, às vezes, você colocar um enxertão do tuber, nossa, ganhei muito volume, vou perder. Uhum. Tem que esperar. Ou você coloca bem grandão esperando perder, ou você vai se assustar. Já no palato, né, se vai tirar, você vai ter uma contração menor. Vai ter também, mas menor. E você consegue ótimos resultados na manipulação, né? Existem técnicas, por exemplo, aí são mais técnicas mais avançadas, né? De enxerto pediculado, que você vai girar do palato, né? Que a gente não, eu não vou nem entrar nessa seara, porque já é algo mais complexo, que a gente estava discutindo eu e o Lucas antes, falando assim, não, o que a gente vai falar? Para quem está começando, né? Então, para quem está começando, não adianta ir para dar um passo tão longo assim para algo mais difícil. Vai para o básico, normal, palato, simples. Eu não consigo envelope? Fala de gengival livre, protege o palato, lógico, senão o paciente vai xingar a família inteira sua, né? Protege o palato depois e vai trabalhar lá que consegue um bom resultado, entendeu? Eu acho que é importante saber que precisa, né? Sim. Não pode deixar passar, né? E eu vejo assim, o cirurgião, vamos classificar assim, fora o bucomaxilo, né? Uhum. Todo cirurgião tem um cuidado com a sua cirurgia, né? Ele só tem que voltar os olhos dele para o tecido mole, né? O bucomaxilo ainda mais tem um cuidado maior, né? Com a parte do tecido ósseo. E eles também hoje têm essa outra cabeça, né? Sim. Mudou, né? O conceito. O conceito mudou, trouxe esse avanço para todas as áreas. Uma coisa né? interessante sobre isso, né? Há 20 anos atrás, não que eu já estivesse na implantodontia, que eu fazia estágio, eu estagiava. Eu fui fazer um estágio num curso que teve na BO, se não me engano era na BO, que era cirurgia avançada para implante. Uhum. Aí eu fui lá, acho que eu estava no último ano da faculdade, fui olhar lá, né? Fui bisbilhotar. O que era o curso de cirurgia avançada para implante? Enxerto em bloco, tiramento, né? Uhum. Tirar a linha oblíqua-externa, né? E protocolo. Isso era cirurgia avançada para implante. E hoje, tu me pergunta, Lucas, o que é uma cirurgia avançada para implante? Eu diria que é um lateralzinho fraturado numa jovem, 20 e poucos anos, com uma alta necessidade estética. Isso aí é o avançado hoje. Sorriso alto, linha de sorriso alto. Isso é o avançado de hoje. Esse é o lateral, meu irmão. É a coisa mais difícil que tem na implantodontia. Exatamente. Bloco é fácil, protocolo é facílimo, Olonfó é fácil, zigomático é fácil. Fazer um lateral é extremamente complexo. Né? Quer ver uma dificuldade? 31. Nada cabe ali. Nada cabe. Né? Eu tenho altura, mas e a largura? Né? E o tecido mole? Será que tinha? Porque geralmente você vai ter um tecido periodontal mais delgado, né? No sextante 5. Né? Então, é tenso. Isso aconteceu comigo não tem muito tempo. Uma paciente conhecida chegou, disse: eu quebrei um dente de baixo. Eu falei: qual dente? Da frente, mas de baixo. Uhum. Aí no WhatsApp eu já pensei assim: tomara que seja o 31 e o 32. Se for só o 31, eu tô em rabo. Aí resultado chegaram ao 31 e o 32. Aí ufa. Raízes abaixo do nível ósseo, tinha que extrair. Eu fiz só um implante com 2 dentinhos, mas se tivesse que fazer só um, meu amigo,
Aí para solução, implante extra fino, né? 2.9. Eu tenho minhas ressalvas. Dificuldade de posicionamento. Aí, Dificuldade de posicionamento aí tem que ser, não pode ser bom, tem que ser perfeito. Pois é, aí, aí você vai para uma guiada com implante extra fino e a anilha do... Não entra. Não tem. Não entra. Né? Não, eu tenho minhas ressalvas em relação ao implante estreito. Né? Já usei 2.9 Straumann, né? Já usei 2.9 Nobel. Não, é 3.0 Straumann, né? Não, Straumann 2.9, Nobel 3.0. 3.0, é o contrário. E agora tem voltou da Neodent, né? Tinha o Difficility, agora tem o Facility. Não, nem é mais Facility, agora não, é outro nome, né? nome. Mas voltou, é 2.9 também. Que é 2.9, mas agora é parafusado, né? Antigamente era cimentado, era batido, né? Mas tem esse negócio também da posicionamento em relação ao implante, que não é o mesmo do dente. Exato. Então, a gente vai extrair um dente lá, o dente faz a curva lá, né? Então, ele pode ficar um pouco mais... o posicionamento dele inclinado para vestibular, né? Mas a raiz... Lá na lingual. E aí, quando a gente põe o implante, ele fica reto, não tem aquele osso vestibular. Não. E aí, tu ainda tem que pensar nas áreas interproximais, né? Exato. Que dificulta muito. Aí, depois tem que pensar no espaço protético, para dar um perfil de emergência e tecido mole. Né? Então, eu já tive casos que aparentemente daria para botar um estreito, botei e perdi. E fazendo um enxerto gengival e tudo mais. Né? Porque são muitos fatores, como falou, assim, isso é cirurgia avançada, né? Isso que é cirurgia avançada, tem muito detalhe. Ainda muito tem que ter oração, né? Mas o interessante sobre a área estética, né? Eu não sei se vocês já viram, tem um site, eu acho que ainda tem um tempo que eu vi, que era da Nobel, que eles têm lá o Foundation for Oral Rehabilitation, que é o FOR. Tem muitas aulas lá gratuitas nesse... E tem uma aula do Joseph Kahn, né? Que ele pega um cara muito pouco preparado, e ele pega um caso que ele fala assim, eu achava que eu era um dos melhores implantodontistas do mundo. Aí ele mostra um caso que ele fez em 96, acho que era um central, e ele fez uma exodontia, acho que fratura, botou um implante HE de 5.0. Por quê? Nessa época, você tinha que fechar o conceito era preencher o alvéolo. A gente ainda não tinha esse conceito de que a parede vestibular vai ser reabsorvida, que tu precisa de botar enxerto no gap, enxerto na vestibular, tecido mole. Ele fez, e o cara tem foto de tudo, obviamente. Ele mostra um acompanhamento de 1996. Em 2013, essa paciente volta com ele com exposição de componente, perda óssea, exposição submucosa de espira, né, e tal. Ele vai destrinchar os conceitos da implantação imediata atuais em cima desse caso, que é tudo isso que a gente está falando. Aí a grande pergunta, a gente pegou o nosso paciente lá da fratura, colocamos o implante na posição tridimensional ideal com a cirurgia guiada, fizemos um enxertinho, só que é um paciente jovem. Certo. Ele vai ficar 40 anos com esse implante em boca, né? E a manutenção disso? Como é que vai ser? Essa evolução? Eu tenho certeza que tanto o Lucas quanto o Felipe, que são periodontistas, recebem isso mais do que eu. Mas de vez em quando chega para mim um paciente com um quadro desse. Fiz implante há 5 anos atrás, estava ótimo, lindo, mas agora eu tenho uma gaveta em cima da minha porcelana aqui que está juntando comida, porque perdi volume vestibular. E eu vou te contar um caso. Eu estou com um caso no consultório, né? O paciente ele fez há 20 anos 4 implantes HE nos 4 incisivos, né? Bem posicionados, inteirinhos. Qual a queixa do paciente? Quando ele sorri, aparecem os componentes, né? Com certeza, naquela época, não teve. Avaliando a mucosa, a gente vê que a mucosa dele tem as cicatrizes, a cirurgia deve ter sido traumática. Né? Ela foi feita em rebordo cicatrizado, né? Não tinha, ele usava PPR há muito tempo, mas os implantes muito bem posicionados, com espaço certo, ótimo entre eles, só que reabsorveu, e HE, né? Então, nesse caso dele, prótese cimentada, foi removida a prótese, né? Uma prótese unida, e aí eu comecei do zero.
Tem que tirar. Tira tudo, cover, né? E aí, conjuntivo, né? Mas tu tirou o implante. Não. Tu aproveitou. Manteve. Não Mantive estava esse aparecendo implante. a plataforma ainda. Não, nada da plataforma, né? O que tava eram os componentes e a cabeça do HE, Entendi. entende? Então, eu pensei, rapaz, se eu for tirar esses implantes, eu vou ter que reconstruir Sim. Sim. essa maxila anterior dele, né? Então, vamos tentar. Aquilo que a gente estava discutindo, vamos tentar? Às Né? vezes o mais fácil é a melhor solução, né? Porque às Então, vezes a pessoa elaborar muita coisa. então o que eu propus? Remove essa prótese, né? Prepara uma fixa provisória para ele, né? Vai ser adesiva, né? Porque os caninos dele estavam íntegros. E conjuntivo. Uhum. Tirei conjuntivão de cada lado, né? Do palato, porque eu precisava de muito volume. Mas até isso não é favorável, né? Porque o HE não te deixa muito espaço para esse conjuntivo, né? Aí vou ganhar volume para depois reabrir e condicionar aquilo. Ah, tu cobriu tudo. Cobri tudo, né? Sepultei temporariamente o implante, depois eu Entendi. ressuscito ele, né? E vamos estudar, vamos ver. Eu acho que um ponto bom foi o que o Luiz falou lá no Nightshine, né? Fazer um enxerto gengival crestal, né? Uhum. Talvez ajude. Isso, foi isso que eu fiz. Realmente, depois daquele dia, né, comecei a pensar muito. Quantos enxertos que eu fiz vestibular, né? Se eu tivesse feito crestal, talvez tivesse outro resultado. Um negócio interessante também que o professor Saboia lá do Rio de Janeiro fala sobre a literatura que comenta hoje em dia sobre a reabsorção natural, óssea, dos pacientes acima de 50 anos. Uhum. Então a gente começa a ter, a harmonização tem trazido esse pensamento, né? Então a pessoa tem uma reabsorção natural, fisiológica. E às vezes aquele enxerto que a gente fez lá no passado vai Vai embora. reabsorver também, Sim. né? Então hoje tem se comentado sobre o biomaterial bifásico e uma fase ser absorvido a longa duração para talvez manter um pouco mais esse tecido, A gente suporte, né? A gente está passando por um processo que a gente está fazendo implantes hoje em paciente cada vez mais jovem. A gente Exato. não passava por isso antes, né? Né, gente? Exato. Paciente Então, Implante a era uma vida- coisa de idoso. A vida do implante em boca vai ser muito mais longa. A gente também tem que lembrar o seguinte: a perda óssea fisiológica ao redor de implantes é maior do que ao redor de dente, Uhum. Sim. né? Então, por isso que trabalhar em tecido mole, né? O tecido mole, se você ganha espessura de queratinizada, ela tende a se manter mais do que o volume ósseo. Então, por isso que a gente volta para aquela nossa pergunta: o que é melhor, o tecido mole ou o tecido duro, né? Sim. O tecido duro, ele vai ter uma reabsorção fisiológica, né? Já o tecido mole, se você, por exemplo, alterando o fenótipo perimplantar, né, de um tecido fino, por exemplo, que é nesse caso desse paciente, né, um tecido fino, e aí agora eu transformo aquela mucosa dele, uma mucosa mais queratinizada em altura, vai facilitar a higiene dele, depois que reinstalar a prótese, né, sobre o implante. Facilitando a higiene, eu minimizo o risco de contaminação e minimizo aquela mucosa vai proteger o tecido ósseo perimplantar. Então, eu reduzo a perda óssea fisiológica, entende? Então, e foi interessante que quando eu abri, né, eu tive que rebater todo o retalho, ele tinha a salserização clássica ao redor do HE, né? Eu falei assim, nossa, olha, quanto tempo eu não via isso, porque ultimamente só estava trabalhando com Conimorse. 10 anos, no mínimo, que eu não faço um HI. Não, mas isso é interessante vocês falarem aí, porque é o seguinte, a gente está se deparando com essa situação porque hoje a gente tem um Conimorse, né? A implantadora tinha saído das agonistas chegando no Conimorse. Então, talvez tenham coisas que daqui a 10, 20 anos que a gente tem no Conimorse que a gente só vai entender daqui a 10, 20 anos. Exato. Né? E é o que a tecnologia da época, né? Uhum. Mas talvez a conscientização até da gente passar para os nossos pacientes, que esse paciente que está recebendo implante com 20 anos, por mais que a gente faça o melhor que tem hoje, ele vai ter uma alteração. lá na frente, Vai talvez a alterar. gente tenha que fazer novamente algum enxerto, E algum tipo, isso né? quer dizer, a gente deve normalizar esse retrabalho. Sim. Claro, não um retrabalho com 1 ou 2 anos, mas um paciente com Agora, 10, qual é- mais de Décadas, 10 né? anos. Décadas, né? Agora, normal. qual a chave que você acha, assim, para evitar isso? O que é que tu achas?
É a prevenção, né? Manutenção. A manutenção do nosso A paciente. gente, quando vai propor o tratamento, seja ele uma tentativa, seja ele aquele tratamento que eu tenho certeza, mais certinho, certeza não existe, mas o O mais, redondo, né? o redondo é assim, só vai dar certo se você ficar vindo para manutenção, né? E explicar, se você não tiver a manutenção, você vai ter uma perda, você vai Sim. ter alterações. E às vezes, mesmo tendo, se aí vem para manutenção periódica, eu consigo detectar quando está no início, É. né? Então eu consigo. Agora, a mucosa, né? Muitos trabalhos dizem que a mucosa queratinizada ela não é essencial. Você consegue ter saúde periimplantar sem mucosa queratinizada, mas ela ajuda muito a manutenção a longo prazo daquela estrutura, daquela arquitetura periimplantar, né? E abaixo dela a saúde periimplantar óssea, entendeu? Eu observo isso, inclusive, eu obviamente trato mais casos totais, e eu já há uns bons anos que eu não, embora haja gente baseada nessa literatura que tu falaste, que o cara vai lá, tira tira os dentes, a mucosa toda, corta tudo, vai lá e Uhum, faz um protocolo bem bonito. Já tem um bom tempo que eu não tiro mucosa. Eu uso técnicas de sutura para prender ela nos mini pilares e tal. uhum. E anos mais tarde, hoje eu tô vendo meus casos com 5, 6 anos depois, com manutenção de altura. Tipo, o cara, 7 anos eu tenho um caso que veio agora. 7 anos depois, com a mucosa na mesma altura do mini Sim, pilar de 7 anos. É um protocolo, cara. O protocolo, o paciente vacila, não higieniza tão bem aham, e tal, Sim. tem uma sujeirinha lá embaixo. Tu vai lá, mas ele não tem inflamação, tem exatamente. saúde para implantar. Isso Exa- até nos casos totais é muito importante. Isso facilita, porque você, na manutenção, você não necessariamente tem que desmontar o protocolo. Sim. Né? Se você tem uma manutenção, se você tem. Por quê? Às vezes, quando o paciente não tem a mucosa queratinizada, ele vai fazer a higienização com a escovinha interdental, incomoda, machuca. E aí, se machuca, ele não vai higienizar. Uhum. Sim. Não vai higienizar, vai juntar biofilme, esse biofilme vai calcificar e virar cálculo. Né? E aí, se o paciente perder os dentes por periodontite, ele é suscetível a periimplantite, então ele pode vir a ter periimplantite. Né? Por isso que o programa de manutenção é importantíssimo. Né? Tanto que eu sempre falo assim nas aulas, o que mostra um monte de trabalho de regeneração, de terapia periodontal, de implante. Aí eu falo, o que todos esses trabalhos têm em comum para eles terem dado resultados bons? Manutenção. Todo trabalho tem que fazer manutenção. Né? Seja ela trimestral, semestral, anual, dependendo do perfil do paciente, você vai determinar o intervalo entre as manutenções. Eu acho também interessante falar, eu acho que a periimplantite é uma doença que a gente ainda está descobrindo, né? Sim. Eu me questiono muito porque eu tenho paciente que tem implante hexágono externo já há um Uhum. tempo, né? Uhum. Com espira exposta, mas não tem perda do implante e nem tem até cálculo às vezes acumulando. A biotipo é espesso, tá lá o implante. E tem pacientes que não, também hexágono externo, que não tinham nenhum acúmulo de cálculo e que perderam o implante. Então, é uma doença que a gente ainda está, né, descobrindo os fatores. A própria literatura muda, né, de um tempo para cá a determinação do que é periimplantite, né? A periimplantite, ela é tipo, basicamente ela é o análogo da periodontite, né? A destruição do tecido de suporte do implante. Só que qual é a grande diferença? Dente pode ter mobilidade. Você sabe, hoje a gente sabe exatamente como tratar a periodontite, como paralisar. E aí, muitas vezes, como regenerar. Alguns casos que são passíveis disso, né? Já a periimplantite, ela tem uma progressão muito incerta e muito rápida. Né? Isso. Por quê? Porque não tem ligamento periodontal. Então, e outra, ela não tem inserção com o dente, o implante aí não tem inserção conjuntiva, que são aquelas fibras que saem da raiz para o tecido gengival supracristal. Né? Então, o implante vai ter epitélio juncional, né, que corre paralelo ao longo eixo do implante, né, ao longo eixo do componente, e osso. Ponto. Acabou. Então, quando contamina aquela margem e aquele biofilme migra subgengivalmente para o implante, né, rápido ele está no osso. Se o paciente tem a suscetibilidade para periodontite, ele vai ter para periimplantite.
né? Então, ele vai responder àquela agressão bacteriana de forma semelhante e mais agressiva. E aí, onde é que está a grande dificuldade da periimplantite? É um protocolo que funcione, Sim. né? O que a gente tem mais próximo é um protocolo de tentativas, Uhum. né? Que é o que você vai acumulando tentativas de até conseguir Sim. paralisar aquela progressão. E isso aí é incerto. E Né? muitas vezes extrair, né? Remover o implante, né? Exato, explantar, regenerar. Isso, porque e descontaminar implante também é uma situação bem difícil, né? Bem difícil. Que aí tem as técnicas de implantoplastia, Sim. né? Uhum. Que tem muitos relatos que funcionam, tem outros relatos que mostram as limitações, que você não consegue deixar plano exatamente, né? Você tem as intercorrências, vocês já fizeram implantoplastia? Não, nunca. Já, mas não foi bem sucedido. Não é muito fácil, não é muito legal, porque tem Que- situações, por exemplo, você tem que ter uma irrigação muito alta, porque de vira e Tem mexe sai risco uma de faísca. danificar Aquecimento, O próprio né? implante. o próprio é. implante, Penso muito né? no Uhum. aquecimento. Não, com certeza. É complexo isso, né? Eu Sim. acompanho muito um colega meu, da Espanha, o Alberto, Sim. que ele trabalha hoje muito dando, inclusive era um cara pra gente trazer pra falar de periimplantite. E trabalha muito com isso, roda o mundo dando aula, mas é basicamente isso. Implantoplastia, aquele kitzinho lá Uhum. da Messenger dele lá pra fazer os desgastes e tal, fazer um ataque ácido e depois regenerar. Mas eu fico me perguntando, cara, meti broca no metal, aqueci, tem fragmento, Uhum. tem o fragmento de metal espalhado Tem que nesse lavar tecido. bem, tem que remover bem. Mas é muito difícil de Sim. você lavar. Aí eu vou colocar um biomaterial, vou botar um osso autógeno lá e contar com os recursos biológicos para formar um osso novo. Então é um negócio complicado de mexer. Sim. E o Jamil Shibley também fala muito, né, de periimplantite, né? E ele faz hoje muito uso do laser, né? Para descontaminar, mas mesmo assim... O Blue M da vida, também tem agora tudo isso que pode ajudar. Recursos tem muitos, né? Mais do que no passado, mas mesmo assim os sucessos não são tão... Não são tão fáceis de se alcançar. Isso. Eu penso cada vez mais que a gente tem que procurar soluções que sejam menos hardware dependentes, assim, sabe? Soluções que a gente, assim... Olha, tem uma técnica para descontaminar, por exemplo, falando da periimplantite. Uhum. Pô, tem uma técnica aqui que resolve, mas ela só resolve com essa broca. Exato. Entendeu? E aí, isso é muito crítico, Uhum. né? Porque a gente vai ser dependente daquele sistema, se tu não tem um sistema, não funciona. Então, se eu não tiver uma caixa com uma sequência de coisas, não vai Ainda funcionar. mais com o brasileiro, né? Que essa Brasileiro fala assim, gambiarra... não, eu consigo fazer com uma parecida. Essa broca é igualzinha uma 701 Já Capulombo. vi igual. Vou já fazer. Já. Vou produzir. Brasileiro, brasileiro já é da gambiarra, né? O rebolado brasileiro. Agora, se misturar brasileiro e dentista, meu amigo, aí não tem pra ninguém. O cara inventa qualquer porcaria pra resolver os casos dele. Mas é isso. E, cara, que conversa, a gente já tá né? no outro assunto. Já começamos a falar de tecidos moles, de periimplantite. Eu acho que se deixa aqui, a gente entra pela noite. Pede um segundo. Pede um segundo. A gente podia pedir um segundo, cara, só para falar sobre essas complicações tardias, né? Sim. As periimplantites, as reabsorções fisiológicas de muito tempo. Um assunto fantástico para se discutir é isso, a gente falar desses casos de longos prazos, longa duração, que vão ser cada vez mais frequentes. Claro. E a gente tem ainda um certo preconceito, né? Naquele caso que tu falaste, 4 implantes HE, os implantes estão bons. A gente tem uma resistência de remover esse implante, mas isso vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente vai ter que remover. Sim. O paciente fica triste porque ele investiu, não só dinheiro, mas também todas as suas expectativas e sonhos ali. E a gente, de certa forma, está destruindo. Para melhorar, eu preciso destruir. Sim. Mas é uma coisa que eu acho que vai ter que ser normalizada na nossa prática. Vamos ter que começar a conscientizar nossos pacientes, né? Então a gente encerra nosso papo agradecendo nosso amigo Lucas. Muito obrigado. Maravilhosa essa conversa, esse bom, ensinamento, né? E você que gostou, por favor, comenta. Hoje nós trouxemos um queridíssimo, um ícone da periodontia e implantodontia paraense. Eu tenho certeza que as fãs, ele tem até
é um fã-clube dele que eu já sei. Rapaz, não faz isso, né? eu vou apanhar em casa. Não, homens e mulheres, não. Pelo conhecimento que ele tem, pela personalidade como professor, pelo ensinamento que ele passa para as pessoas, tanto na área da odontologia como de vida, né? Um cara que emana energias positivas, né? Então, quero que vocês comentem, né? Façam um aumento dos nossos comentários, dos likes, dos compartilhamentos, né? Porque hoje, com certeza, foi fantástico trazer esse fera aqui pra gente, para aprender cada vez mais sobre a implantodontia. Uma coisa importante, né, é que nós estamos aguardando os comentários e sugestões para que está sendo ensaiada aí a segunda temporada do EcoCast para logo. E aí já estamos aceitando as sugestões, claro, sempre linkados aqui com a implantodontia, talvez alguns assuntos um pouco mais distantes, mas sempre junto da implantodontia, já que a gente é o EcoCast, é o podcast da implantodontia. Meu amigo, muito obrigado. Prazer. Né? Felipe, novamente, obrigado. Né? Foi um prazer vir conversar com vocês, né? a separar uma tarde, né? Isso... Odonto, né? Odontologia é um assunto fantástico, implante, tecido mole, né? É uma coisa que eu adoro. Então, assim, conversar com duas pessoas tão bem gabaritadas, né? E tão queridas como o Lucas e o Felipe é uma coisa fantástica. Muito obrigado pelo convite. Né? Precisando, sempre estaria às ordens. Então, vamos fazer um dia um podcast com uma turma, botar uns 10 aqui. Como diz o cara. Agora dá, porque aí vai ter que ter um uísque. Né? Até o uísque do pensar cara. no... Interessante, gostei da ideia. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui hoje o nosso 6º episódio do EcoCast e aguardamos vocês em breve para nossa nova temporada. Grande abraço, meu amigo. Até mais.